Meus amigos, o tema que iremos apresentar no dia de hoje diz respeito ao futuro do trabalho com o avanço tecnológico e suas consequências do ponto de vista político, econômico e social. Do ponto de vista da nossa apresentação, de início vamos mostrar os impactos proporcionados pelo avanço tecnológico sobre os sistemas produtivos. Em seguida, vamos caracterizar quais são as profissões que serão mais atingidas em consequência do avanço tecnológico, ou seja, aquelas profissões que serão extintas em função do avanço tecnológico. E no final, vamos lhes apresentar quais são as alternativas que se apresentam para fazer frente a este gigantesco problema, a esta gigantesca crise de humanidade que se apresenta diante do avanço tecnológico e seus impactos sobre o mundo do trabalho. Bem, de início, o que eu tenho a lhes dizer é que a combinação do poder de computação, o uso de computadores, o uso combinado do poder de computação maciço, que ocorre hoje em praticamente todo o mundo, com redes abrangentes, com máquinas pensantes, com máquinas que aprendem por si próprias e que estão sendo crescentemente utilizadas nos processos produtivos. Com o mapeamento digital e a internet das coisas, ou seja, o uso generalizado da internet sobre praticamente tudo que se faz no mundo, tudo isso está produzindo uma revolução industrial completa, que alguns denominam de Revolução 4.0. Ao falar em Revolução 4.0, está associando esse número 4 à quarta Revolução Industrial. Haja vista que já ocorreram 3 revoluções industriais na história da humanidade. A primeira Revolução Industrial, ocorrida em 1860 na Inglaterra, que teve como carro-chefe a máquina a vapor, que serviu de base para a implantação de ferrovias e também no seu uso em navios movidos a vapor. A segunda grande revolução industrial aconteceu no final do século XIX, que apresentaram como carro-chefes o motor a explosão interna, que deu origem ao surgimento dos automóveis, e também a eletricidade, que impactou fortemente sobre a sociedade e foi básica para o desenvolvimento da indústria em todo o mundo. A terceira revolução industrial teve como carro-chefe os computadores eletrônicos. Inicialmente o mainframe, posteriormente os microcomputadores que são utilizados de forma generalizada em todo o mundo. E além disso, a internet, que possibilitou a integração dos sistemas
computadorizados em todo o mundo, ao ponto de praticamente toda a humanidade estar conectada hoje. Então tudo isto, como eu estava dizendo, produziu uma revolução industrial completa, na mesma escala que as transformações causadas, como já falei, pela energia a vapor na primeira revolução industrial e pela eletricidade na segunda revolução industrial. Mas enquanto essas revoluções mais antigas suplantaram a força física, humana e equina, a nova, ou seja, a revolução 4.0, vai suplantar muito da cognição humana e o próprio trabalho, que exigia empregar pessoas para fazer tarefas de processamento da informação, afinal, que será feita por computadores. A implicação é que até pessoas em muitas ocupações de colarinho branco, ou seja, os profissionais mais qualificados, poderão se ver desempregadas por conta da utilização exatamente de sistemas de trabalho com o uso de máquinas inteligentes. A maioria das pessoas não tem ideia da capacidade dessas novas tecnologias. Recentemente, nós apresentamos um vídeo e publicamos artigos abordando o tema relacionado com o mundo rumo à singularidade tecnológica. Ao abordar a singularidade tecnológica, eu fiz referência ao advento da chamada superinteligência artificial. Ou seja, com o advento de máquinas inteligentes, de máquinas pensantes, máquinas que vão adquirir, estão em processo de adquirir a mesma capacidade que nós, seres humanos, temos de aprender com a própria experiência. E nessa apresentação que fizemos sobre o mundo rumo à singularidade tecnológica, chegamos a fazer referência ao fato de que em 2029 essas máquinas vão se equiparar à inteligência do ser humano. Mas em 2045 essas máquinas chegarão a suplantar a própria inteligência humana. Então, muitas pessoas não têm a mínima ideia dessas mudanças que estão por acontecer. A ameaça aos empregos atuais é bastante evidente. A consultora Boston Consulting Group prevê que em 2025 até um quarto dos empregos será substituído por softwares ou robôs. Enquanto que um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, aponta que 47% dos atuais empregos correm o risco de serem automatizados nas próximas 2 décadas. Um aspecto que é importante observar é que as máquinas inteligentes que há pouco eu falei, elas são baseadas no que se denomina inteligência artificial. Que é a inteligência de máquinas similar à humana. O principal objetivo dos sistemas de inteligência artificial é executar funções consideradas inteligentes. Especialistas acreditam que a inteligência de máquinas se equiparará à de humanos até 2050. Isso eu lhes falei há pouco, 2050, 2045.
graças a uma nova era na capacidade de aprendizado das máquinas, conforme lhes falei. Isso significa que estamos criando máquinas que podem se ensinar a si mesmas, a participar de jogos de computador e também se comunicar simulando a fala humana. Não há dúvidas que, com o crescimento acelerado que ocorre em vários países do mundo, sobretudo os mais avançados, a inteligência artificial conduzirá a um cenário de desemprego em massa a curto prazo, podendo levar a médio prazo e a longo prazo a um desemprego de proporções gigantescas. A ameaça aos empregos atuais é bastante evidente. Um aspecto que é importante observar é que a maioria dos trabalhos envolve uma série de tarefas ou processos. Algumas delas são mais rotineiras, enquanto outras exigem julgamento, habilidades sociais e outras capacidades humanas. Quanto mais rotineira e baseada em regras, são as atividades mais favoráveis à automação. No passado, a tecnologia destruía empregos, mas criava outros. É diferente da situação atual. Desta vez, está sendo diferente, porque a inteligência artificial vai acabar substituindo muitos postos de trabalho, incluindo os de alta habilidade, apesar de também possibilitar a criação de novos, mas só que numa proporção menor. E outras são empregos novos que vão exigir uma qualificação cada vez mais exigente, cada vez maior. Agora vamos lhes informar sobre quais são as profissões que serão mais atingidas pelo avanço tecnológico em curso. Por exemplo, os motoristas de táxis, operários de fábrica, jornalistas, médicos, advogados, funcionários de escritório, trabalhadores de entrega de mercadorias, policiais. Esses são as profissões mais ameaçadas pelos robôs. Porque os motoristas de táxi, por exemplo, ao redor do mundo, estão ameaçados, por exemplo, pelo Uber, que funciona com base em aplicativos, que é resultado dos avanços tecnológicos contemporâneos. Então, os motoristas de táxi estão sendo afetados pelo Uber. Os motoristas, em geral, estão sendo afetados pela fabricação de veículos autônomos que dispensam a presença do motorista, que também está sendo processado em várias fábricas do mundo. Operários de fábrica estão ameaçados porque as linhas de montagem estão sendo cada vez mais automatizadas, inclusive com o uso da inteligência artificial, máquinas inteligentes, nos processos produtivos. A profissão de jornalista está ameaçada, porque em futuro próximo, reportagens não serão mais escritas por jornalistas, e sim por softwares capazes de coletar dados e transformá-los em textos minimamente compreensíveis. Os médicos, nem todos os médicos, é claro, mas muitos médicos estão ameaçados porque alguns procedimentos médicos
ou seja, um diagnóstico e a produção de recomendações através de receitas serão feitas de forma mais rápida por robôs. Aí, a questão é que você, o profissional, pode dar entrada numa máquina com informações sobre o estado de saúde do paciente, e essa máquina então informa exatamente qual o procedimento médico a ser adotado na cura da doença daquele paciente. Então, robôs ajudarão não só na produção de procedimentos médicos, mas como também realizar cirurgias, como já acontece hoje no mundo. Inclusive cirurgias que são realizadas à distância. É claro que sob a orientação de algum profissional da medicina. Mas a cirurgia propriamente dita é realizada, pode ser realizada por um robô. Os funcionários de escritório, por exemplo, já estão sendo substituídos por máquinas inteligentes que realizam inúmeras de suas tarefas. Os trabalhadores, por exemplo, dedicados à entrega de mercadorias, o delivery, que hoje, por exemplo, com a questão do novo coronavírus, uma das formas que as pessoas encontraram para fazer frente ao desemprego em massa que existe no Brasil e que existe no mundo, não só no Brasil, são os entregadores, chamar através do delivery, que é processada exatamente com o uso de motoboys ou outros entregadores, né, de mercadorias aos seus destinos. Mas esses trabalhadores poderão ser substituídos, eu diria que serão substituídos por drones ou veículos sem motorista. Os próprios policiais e militares, que são utilizados, por exemplo, na repressão ao crime, poderão ser substituídos por robôs. Acredita-se que os efeitos econômicos da inteligência artificial sobre os chamados empregos humanos cognitivos, aqueles considerados anteriormente na era industrial como trabalho de escritório, serão análogas aos efeitos de automação e robótica no trabalho de fabricação industrial, em que os operários acabaram perdendo empregos, mesmo possuindo conhecimentos técnicos, muitas vezes especializados. Perda esta que impactou negativamente em seu status social e na sua capacidade de prover as necessidades de suas famílias. Com a mão de obra se tornando um fator menos importante na produção em comparação ao capital intelectual e a capacidade de usá-lo para gerar valor, é possível que a maioria dos cidadãos possa ter dificuldade em encontrar um trabalho no futuro. Em outras palavras, não basta, inclusive, investimento na qualificação profissional para assegurar um trabalho no futuro. Um futurista dedicado ao estudo da inteligência artificial, chamado Martin Ford, ele informa que a automação e o potencial de desemprego estrutural está aumentando dramaticamente a desigualdade social. Martin Ford afirma que os avanços em robótica
e inteligência artificial acabarão por tornar obsoleta uma grande força, uma grande fração da força de trabalho humana. Em 2013, pesquisadores da Oxford University publicaram um estudo detalhado do impacto do avanço tecnológico sobre o emprego nos Estados Unidos, considerando os avanços recentes na área de inteligência artificial e a utilização de robôs móveis. Eles analisaram cada uma das categorias profissionais catalogadas pelo US Bureau of Labor Statistics, baseado em um banco de dados sobre competências requeridas para exercer esses empregos. Os pesquisadores desta universidade concluíram que 47% dos atuais empregos estão sob alto risco de substituição pela automação nos próximos anos e décadas. E outros 19% sob risco médio. Veja bem, alto risco, 47% alto risco de substituição por máquinas e aproximadamente 19% sob risco médio. Somando aí 47 com 19, isso corresponde a 66%. Quase 70% dos trabalhos, digamos assim, de modo geral, ameaçados pelo avanço tecnológico. Esses pesquisadores consideram que somente 1/3 dos atuais trabalhadores estão salvos de substituição nas próximas 1 ou 2 décadas. Os pesquisadores da Oxford University concluíram que as profissões que requerem trabalhos manuais, ou seja, aqueles trabalhadores que executam basicamente trabalhos manuais, mais susceptíveis de substituição pela máquina ou pela automação são as seguintes: escavadores de esgoto, supervisão de reparadores, operadores de máquinas, escrutinadores, funcionários de transporte e recepção de trânsito, motoristas, conforme já lhes falei anteriormente, inspetores, testadores, classificadores e amostradores de diversos tipos de atividades, projetor de imagens no cinema, caixas, de modo geral, moedores e polidores, trabalhadores rurais, lobistas, tomadores de ingressos, cozinheiros, concessionários de jogos, engenheiros de locomotivas, algumas delas no mundo, sobretudo as locomotivas de alta velocidade, já não tem um maquinista no comando dessas locomotivas. Atendentes de balcão, funcionários de correios, paisagistas e jardineiros, montadores de equipamentos elétricos e eletrônicos, trabalhadores para impressão, encadernação e acabamento. Em contrapartida, as profissões menos susceptíveis à automação entre esses trabalhadores, digamos assim, manuais, são os seguintes: terapeutas recreacionais. Esses são menos suscetíveis ao desaparecimento. Audiologistas, terapeutas ocupacionais, já falei, né? Ortopedistas e técnicos em prótese, coreógrafos, médicos e cirurgiões. Lhes falei anteriormente que os médicos poderiam ser substituídos, mas nem todos. E aqui é o que
efetivamente eles fazem referência. Médicos e cirurgiões, dentistas e ortodontistas, que são menos susceptíveis de desaparecimento. Instrutores de educação física, silvicultores, enfermeiros, maquiadores, farmacêuticos, treinadores e escoteiros, terapeutas físicos, fotógrafos, quiropráticos, veterinários, artistas e artesãos, designers florais e designers de tecidos e roupas. Essas são as profissões que serão menos atingidas pela automação. Os pesquisadores da Universidade de Oxford concluíram também que as profissões que requerem trabalho intelectual, mais susceptíveis de substituição pela automação, são as seguintes: quem prepara a declaração de imposto de renda, examinadores de títulos, assinantes de serviços e processadores de reclamações, funcionários de corretagem e entrada de dados, oficiais de empréstimos, analista de crédito, funcionários de contadores, quem trabalha para contadores e auditores, funcionários assalariados, arquivista, operadores de quadros de distribuição, gestores de benefícios, assistentes de biblioteca, operadores de reatores nucleares, analista de orçamento, escriturários técnicos, transcritores médicos, cartógrafos, revisores, processadores de texto e datilógrafo. As profissões menos suscetíveis à automação entre esses trabalhadores que requerem trabalho intelectual são as seguintes: analista de sistema, engenheiros, artistas de multimídia e animadores, cientista de pesquisa de computação e informação, chefe executivo, compositores, projetistas de moda, fotógrafos, administradores de bancos de dados, gestores de compras, advogados, escritores e autores, desenvolvedores de software, matemáticos, editores, projetistas gráficos, controladores de tráfego aéreo, engenheiros de som e editores de escritório. Esses são profissionais que, de acordo com a Universidade de Oxford, são os mais susceptíveis de substituição pela automação. Esses pesquisadores, ou melhor, eu falei que seriam esses últimos, eu falei que são os menos susceptíveis de substituição pela automação. Ou seja, desde o analista de sistema até os editores de escritório, conforme há pouco lhes falei. Os que são susceptíveis de substituição são exatamente os preparadores do imposto, da declaração de imposto de renda, até os processadores de texto e datilógrafo. Esses últimos que eu citei, não, são menos afetados. Entre eles, como eu falei, engenheiros, analistas de sistema, advogados, escritores e autores, matemáticos, etc. Bem, feita essa observação, o Martin Ford, conforme já fiz referência anteriormente, que é um futurista, um estudo sobre as questões do futuro, ele afirma que um trabalhador típico, em 2013, um trabalhador típico nos Estados Unidos, teve uma remuneração 13% menor do que em 1973, após o ajuste com a inflação, que ele fez com a inflação.
mesmo com o aumento da produtividade de 107%. Ou seja, houve um aumento da produtividade de 107% de 1973 a 2013, de 107%. Entretanto, o trabalhador só teve uma remuneração de 13%, teve uma remuneração de 13% menor em 2013 do que aquela que obteve em 1973. O Ford afirma que não houve a criação de nenhum emprego durante a primeira década do século XXI nos Estados Unidos, e que essa situação não ocorria desde a Grande Depressão de 1929. O Ford afirma que a perda na primeira década do século XXI é surpreendente, haja vista a necessidade de os Estados Unidos criarem 1 milhão de empregos por ano. Quer dizer, havia a necessidade de criar 1 milhão de empregos por ano, e esse 1 milhão de empregos criado, não foi criado no país. As desigualdades sociais nos Estados Unidos têm crescido para níveis nunca vistos desde 1929. E a participação do trabalho na renda nacional tem decrescido continuamente. Isso tem muito a ver com a questão da automação, do avanço tecnológico que se processa nos Estados Unidos. O Ford afirma que vivemos em uma era definida pela mudança fundamental entre trabalhadores e máquinas, e que esta mudança desafia uma das hipóteses básicas sobre a tecnologia, de que as máquinas são instrumentos que aumentam a produtividade dos trabalhadores. É importante observar que as máquinas, efetivamente, ao longo da história da humanidade, ela tem contribuído para facilitar a vida das pessoas no sentido de fazer frente às forças da natureza. E essas máquinas, elas têm contribuído, ou contribuiu durante muitos e muitos anos, no sentido de aumentar a produtividade dos trabalhadores. Produtividade essa que cresceu vertiginosamente desde a primeira Revolução Industrial até os tempos atuais. As máquinas, ao invés das máquinas que antes atuavam como instrumento do trabalho humano, as máquinas estão se transformando em trabalhadores. Esse é o fato novo da era contemporânea. Todo este progresso resulta da implacável aceleração da tecnologia do computador. Existe uma lei chamada Lei de Moore, de que a capacidade dos computadores dobra a cada 18 a 24 meses. Isso tem se mantido até o presente momento. A Lei de Moore surgiu em 1965, através de um conceito estabelecido por Gordon Earl Moore. Tal lei diz que o poder de processamento dos computadores dobra a cada 18 ou 24 meses, conforme já lhes falei. Não há como dizer que essa lei vá se perpetuar por muito mais tempo, mas até agora ela tem sido válida. Não há dúvidas que os robôs vão substituir os seres humanos no mercado de trabalho. Nós estamos utilizando tecnologias que estão moldando o mundo para o qual rumamos. As ameaças aos empregos atuais é bastante evidente. É importante observar que, além de ameaçar os empregos, paradoxalmente, o avanço da tecnologia
com base, sobretudo, na inteligência artificial, pode colocar em xeque a existência do próprio sistema capitalista. Na medida em que o desemprego em massa contribuirá cada vez mais para a queda no consumo de bens e serviços. Essa situação levaria à cessação do processo de acumulação de capital, sem o qual o sistema capitalista seria levado ao colapso. Porque na medida em que há uma queda na demanda de bens e serviços, isso impactaria sobre a atividade produtiva em geral. E isso contribuiria para a queda das taxas de lucro do sistema, que nós já demonstramos, inclusive em uma das nossas apresentações, que a taxa de lucro tende a zero em 2050, em meados do século XXI, em 2057 ou 2059, conforme cálculos que nós já realizamos, utilizando dados de 1860 da taxa de lucro até 2007, projetando para o futuro, chegamos à conclusão de que a taxa de lucro do sistema chegaria a zero. Da mesma forma que chegaria a zero, nessa mesma época, a taxa de crescimento do produto bruto mundial do sistema capitalista. Em outras palavras, o sistema está caminhando para uma inviabilidade em meados do século XXI. E uma das alternativas utilizadas pelas grandes corporações capitalistas do mundo inteiro é exatamente a de tentar reverter essa tendência com automação. Mas ela está funcionando como uma faca de dois gumes, porque se de um lado reduz os custos da atividade produtiva com a substituição de trabalhadores por máquinas, por outro lado, na medida que provoca um desemprego em massa, isso contribui para que haja menos demanda de bens e serviços, comprometendo o próprio sistema capitalista, a atividade produtiva do sistema. As soluções que se apresentam, e agora nós vamos lhe mostrar o seguinte, as soluções que se apresentam para fazer frente à questão do desemprego em massa, que se vislumbra não apenas para o futuro a longo prazo, mas para o curto prazo também. Quais são as alternativas que se apresentam para atenuar esses efeitos? Uma alternativa é, ainda nos marcos do capitalismo, tentar atenuar os efeitos que o avanço tecnológico está produzindo sobre o mundo do trabalho. A segunda alternativa é simplesmente a substituição do próprio modelo econômico dominante por um outro modelo alternativo que depois nós vamos lhes falar. Mas dentro dos marcos do sistema capitalista, as soluções que se apresentam para mitigar os efeitos do desemprego em massa, gerado pelo avanço tecnológico na era contemporânea, dizem respeito à adoção da economia criativa, da economia social e solidária e do programa de transferência de renda. Essas são as alternativas que se apresentam para tentar fazer frente à questão do desemprego em massa e, com isso, em certa medida, evitar o colapso na demanda de bens e serviços que esse desemprego proporcionaria. A questão que se coloca é se a economia social e solidária, por exemplo, e a economia criativa, se elas poderiam compensar o desemprego em massa. Na minha opinião, não vão compensar. O que certamente fará com que haja necessidade de
que seja posto em prática um programa de transferência de renda. O programa de transferência de renda é um programa através do qual o Estado, os governos, proporcionariam renda às pessoas desempregadas e que seria adotado para compensar as insuficiências do sistema produtivo atual e também dessas soluções alternativas como a economia criativa e a economia social e solidária. Sobre o programa de transferência de renda, é mais ou menos o que está sendo praticado em várias partes do mundo com a crise do coronavírus, em que o governo distribui renda sem nenhuma contrapartida para a população. No momento está sendo distribuída a renda exatamente para as pessoas afetadas pela propagação do coronavírus não morrerem de fome. Mas essa mesma filosofia se aplicaria a uma situação em que a economia, incapaz de gerar emprego e renda, os governos teriam que distribuir renda para a população para poder compensar esses problemas que tendem a se agravar com o tempo. Sobre a economia criativa, é importante observar que esse termo se refere a atividades com potencial socioeconômico que lidam com a criatividade, conhecimento e informação. Para entendê-lo é preciso ter em mente que empresas desse segmento combinam a criação, a produção e a comercialização de bens criativos, de natureza cultural e de inovação, como moda, arte, mídia digital, publicidade, jornalismo, fotografia e arquitetura. Em comum, empresas desta área dependem do talento e da criatividade para efetivamente existirem. Então podemos considerar 13 diferentes áreas, como por exemplo, arquitetura, publicidade, design, artes e antiguidades, artesanato, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádios, softwares de lazer e música. Essas são as áreas que são classificadas como ligadas à economia criativa, que requer exatamente que as empresas ligadas a esse setor combinem criação, produção e comercialização de bens criativos de natureza cultural. Então, esses são exemplos do que eu chamo economia criativa. E, na realidade, são as áreas que seriam menos afetadas pela automação. Isso vai exigir exatamente que as pessoas usem a sua criatividade para produzir aqueles produtos, digamos assim, culturais que há pouco citei. A outra alternativa, ainda nos marcos do capitalismo, como solução para atenuar o desemprego, seria a economia social e solidária, que se configura como um dos caminhos do futuro para inventar outras maneiras de produzir e consumir, contribuindo para a maior coesão social. A economia social e solidária, ela atua, por exemplo, no comércio equitativo, na poupança solidária,
bancos comunitários, cooperativas de crédito, cooperativas de agricultura familiar, na questão do comércio justo, nos clubes de troca, constitui uma nova forma de organização do trabalho e das atividades econômicas em geral, cujo objetivo é a geração de emprego e não do lucro propriamente dito. O excedente econômico gerado pela economia social e solidária, ele seria utilizado no próprio negócio, no sentido de reposição, substituição de máquinas ou expansão da atividade, mas não, o lucro não seria distribuído, por exemplo, entre acionistas, como ocorre em sociedades privadas. É importante observar que a economia social e solidária corresponde a 10% do PIB e é responsável por 12,7% do emprego na França. No Brasil, a economia social e solidária representa apenas 1% do PIB. Então, se a França conseguiu chegar a 10% do PIB, significa que aqui no Brasil podemos fazer com que a economia social e solidária possa alcançar também esse mesmo valor. Um aspecto que é importante observar é que essa economia social e solidária é uma nova forma de organização do trabalho e das atividades econômicas em geral, emergindo como uma importante alternativa para a inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho, sobretudo aqueles trabalhadores que foram dispensados das atividades produtivas por conta do avanço tecnológico, dando uma nova oportunidade aos mesmos, através da autogestão, que é uma das filosofias associadas à economia social e solidária. Existe a possibilidade, por exemplo, de, através dessa economia social e solidária, recuperar empresas de massa falida. Então, por exemplo, se uma empresa faliu e existirem ações por parte do governo, no sentido de evitar a falência daquela empresa e colaborar no sentido de que aquela empresa falida ela possa ser reposta com base na economia social e solidária, isto é uma das formas de se atuar nessa área. Ou seja, a possibilidade de recuperar empresas de massa falida, dando continuidade a elas, com um novo modo de produção, em que a maximização do lucro, como eu já lhes disse, deixa de ser o principal objetivo, dando lugar à maximização da quantidade e da qualidade do trabalho. É oportuno observar que a economia social e solidária existe desde a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, no final do século XVIII. Surgiu na Europa, nessa época. E foi na Grã-Bretanha que ela se fortaleceu a partir do século XIX, como uma resposta ao agravamento da crise do trabalho e da crescente insatisfação com o desempenho do sistema público de segurança social. Perante esses vazios econômicos e sociais que a história do capitalismo produziu e ainda está produzindo, surge esse modelo, a economia social e solidária, como uma alternativa para atenuar a crise do trabalho. Um aspecto que é importante observar é que existe uma visão generalizada
que mais investimento em educação e treinamento é o caminho para que as pessoas possam garantir o seu emprego no mundo do trabalho. Mas essa situação ela está se alterando, se modificando. Ela está se tornando fora da realidade. E é pouco provável que, mesmo com investimentos em educação e treinamento, as pessoas possam se qualificar para o mundo do trabalho que está em acelerado processo de transformação. A não ser em algumas áreas específicas. Por exemplo, na área de informática, na análise de sistemas, em áreas que envolvem o desenvolvimento de softwares, em áreas tecnológicas. São áreas que, se as pessoas adquirirem treinamento cada vez maiores, podem conseguir alguns espaços nesse mundo em grande transformação. Mas o trabalho, de modo geral, eu diria o seguinte, são poucas as áreas em que se oferecem oportunidades através da educação e do treinamento para que as pessoas se coloquem nesse mercado de trabalho em processo de mudanças profundas. Se nós aceitarmos a ideia de que é irrealista que mais investimento em educação e treinamento seja capaz de resolver o problema do desemprego, e não é possível impedir o avanço da automação, que nada pode barrar esse processo do avanço da automação, a não ser que ocorra uma catástrofe em todo o mundo, que praticamente é uma catástrofe similar, por exemplo, à pandemia do coronavírus, que está impactando, por exemplo, sobre os sistemas de trabalho, sobre os sistemas produtivos e sobre a vida em geral. Evidentemente, só catástrofes é que poderiam, digamos assim, impedir o avanço da automação que está em curso no mundo. Ora, diante da incapacidade, tanto da economia criativa quanto da economia social e solidária, de preencher o hiato entre a necessidade de criação de emprego e a oferta de emprego, ou seja, o déficit que existe na oferta de emprego, a incapacidade do sistema, então só existe um caminho que é para atenuar tudo isso, que é a adoção de uma política de garantia de renda para trabalhadores. Esta ideia não é nova. Ela foi proposta pelo economista e filósofo austríaco Friedrich August von Hayek, que era um dos representantes da escola austríaca de pensamento econômico, que propôs em sua obra Law, Legislation and Liberty, em 1988, o programa neoliberal de transferência de renda dos governos Lula e Dilma Rousseff no Brasil, o Bolsa Família, é um exemplo da aplicação da política de garantia de renda de Hayek, só que em circunstâncias diferentes. Em certa medida, tem a mesma finalidade, que é atender populações carentes, vulneráveis. Além da necessidade de prover uma segurança básica líquida, há um poderoso argumento para a adoção da política de garantia de renda, porque o avanço tecnológico promove a desigualdade social e ameaça o consumo, conforme já lhes falei. Como o mercado de trabalho continua a erodir,
e os salários estagnam ou caem, o mecanismo que assegura o poder de compra dos consumidores começa a quebrar e a demanda por produtos e serviços sofre em consequência. Diante deste fato, a política de garantia de renda, ou seja, a distribuição de renda básica para a população desempregada, seria uma estratégia que, ao lado da economia criativa e da economia social e solidária, proporcionaria as condições para os trabalhadores enfrentarem o desemprego em massa gerado pelo sistema capitalista mundial. Competiria aos governos dos países do mundo cobrar impostos das empresas de alta tecnologia para assegurar a adoção da política de garantia de renda à população desempregada. Essa é que seria, digamos assim, a fonte de recursos que permitiria aos governos de adotarem essa política. O programa de transferência de renda, através do qual os governos proporcionariam renda às pessoas desempregadas, seria adotado para compensar as insuficiências do capitalismo, né, na era contemporânea. Bem, um aspecto que é importante observar é que todas essas soluções partem da premissa de que o sistema capitalista ele perdurará para o presente e para o futuro. A ideia é a manutenção do status quo. Quer dizer, se o status quo se mantém, estas seriam, digamos, as alternativas que se apresentam. Entretanto, diante da possibilidade do sistema capitalista desaparecer em meados do século XXI, conforme nós já demonstramos em publicações que já colocamos para conhecimento público, não só no Brasil quanto no exterior, diante dessa possibilidade, por que não se pensar numa alternativa fora dos marcos do sistema capitalista para a solução das questões do trabalho e, eu diria, das questões da sociedade, né, contemporânea, porque a sociedade contemporânea não terá condições de subsistir desde que haja um crescimento desmesurado do desemprego da população economicamente ativa. Bem, então, diante da perspectiva de fim do sistema, por que não pensar em um novo modelo de sociedade, uma nova ordem política, econômica e social que possibilite fazer com que, entre outros benefícios que essa nova ordem possa proporcionar, proporcione também a superação dos problemas do trabalho gerados pelo capitalismo contemporâneo. A resposta para essa questão eu já lhes apresentei também ao abordar a questão do fim do sistema capitalista como alternativa à implantação, à sua substituição, digo melhor, a substituição do sistema capitalista pela social-democracia nos moldes da implantada na Escandinávia, ou seja, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia e na Islândia. E a razão de eu propor
que seja adotada essa nova ordem política, econômica e social, nos moldes dos países escandinavos, tem a ver com dois aspectos. Primeiro, em que os países que compõem os países escandinavos são considerados pela revista The Economist como os mais bem governados do mundo. E, além disso, o relatório sobre a felicidade mundial, o World Happiness Report da ONU, mostra que as nações mais felizes estão concentradas exatamente na Escandinávia. Porque apresenta o PIB real per capita, uma alta classificação no PIB real per capita, a maior expectativa de vida saudável, a maior liberdade de fazer escolha na vida e maior generosidade. Entre os países escandinavos, a Noruega é o mais próspero do mundo. Com o estado de bem-estar social caracterizado por muita igualdade e muita justiça social. Então, a questão do trabalho tem muito a ver com a justiça social. E lá, na Noruega, como em todos os países da Escandinávia, uma característica desses países é a prática da justiça social. Na Noruega não prospera a desigualdade, o egoísmo, individualismo caracterizadores do liberalismo e do neoliberalismo contemporâneo. A Noruega, por exemplo, prioriza gastos com a educação, que é garantida para toda a população. Segundo a ONU, jamais uma sociedade atingiu nível de desenvolvimento humano igual ao da Noruega. Um aspecto que é importante observar é que mesmo em uma era de austeridade e crise global, o sistema de bem-estar social da Noruega e dos países escandinavos em geral se manteve intacto. Os países escandinavos foram os que menos sentiram a crise mundial que eclodiu em 2008 nos Estados Unidos. Na Noruega é forte a presença do Estado em praticamente todos os campos da economia. É importante observar que na Noruega os sindicatos negociam a cada ano seus salários. Como os empresários também condicionam também seus lucros, da mesma forma que os sindicatos condicionam os salários dos trabalhadores, para garantir que o produto nacional da Noruega continue competitivo no mercado global, dando um exemplo da Noruega, mas que é aplicável a todos os países da Escandinávia. Lá, por exemplo, na Noruega, os cidadãos que recebem benefícios sociais do Estado não são chamados de vagabundos. Trata-se de um direito legítimo que o Estado proporciona a todos os seus cidadãos. Por exemplo, na Noruega, a licença maternidade é de 9 meses para a mãe e 4 meses para os pais. Nesses meses, quem paga o salário dos pais é o Estado, ou seja, o governo. O governo avalia que esse incentivo para as mulheres e leis para garantir a igualdade de gênero são positivos para a economia.
Na Noruega existe o consenso de que o imposto que atinge 42%, imposto de renda, 42%, é considerado justo. Lá existe o consenso de que este valor é justo para manter o sistema, que eles valorizam muito, o sistema de bem-estar social. Então, para combater o emprego, repito, ou melhor, o desemprego, é necessário que haja um sistema de bem-estar social. Economia criativa, economia social e solidária, distribuição de renda básica para a população são soluções alternativas que são, digamos assim, paliativas para resolver os problemas do mundo do trabalho. Para resolver efetivamente os problemas do mundo do trabalho, é preciso que haja um sistema de bem-estar social. E esse sistema de bem-estar social, esse modelo, já existe implantado na Escandinávia. Lá o Estado paga do berçário à sepultura. Cuida das pessoas, o Estado, ou seja, os governos, os países escandinavos cuidam das pessoas do berço à sepultura. Financia estudantes e até banca férias. O modelo de sociedade praticado na Escandinávia é o mínimo que se espera de uma sociedade justa. O resto é barbárie. Pelo que estamos expondo, a Escandinávia é o berço do modelo mais igualitário de sociedade que já conhecemos. Sua origem remonta à Suécia, dos anos 1930, mais precisamente 80 anos, quando nasceu o chamado Modelo Escandinavo de Desenvolvimento. Surgiu na Suécia, mas que foi adotado igualmente em todos os países da região. Modelo esse que se tornou uma referência em todo o mundo. E um exemplo de sucesso, porque dos 10 países de maior progresso econômico e social do mundo, cinco deles são os 5 países escandinavos. E sempre os países escandinavos lideram, trocam de posições de ano para ano. Noruega, Dinamarca, em outro ano aparece a Finlândia, mas coloca, digamos assim, para trás vários países que são considerados referência mundial em termos de progresso econômico, como Estados Unidos, Reino Unido, França, etc. Países esses que se classificam muito abaixo dos países escandinavos, do ponto de vista do progresso econômico e social equilibrado. Lá existe uma correspondência entre progresso econômico e progresso social. Fato este que não acontece nos demais países do mundo. Um aspecto que é importante observar é o seguinte, é que alguém poderia levantar a seguinte situação: por que não o socialismo? A questão, basicamente, com relação a não colocarmos o socialismo como solução, é que as experiências de socialismo que foram implantadas no mundo não foram experiências bem-sucedidas. Na União Soviética, cujo socialismo foi implantado em 1917, chegou ao fim no final da década de 80.
O socialismo que foi implantado nos países do leste europeu, após a Segunda Guerra Mundial, também chegou ao fim no final da década de 80. O socialismo que foi implantado na China simplesmente sofreu mudanças profundas. Na prática, houve um abandono do socialismo que foi implantado na China e sua transformação em capitalismo de Estado. De tal maneira que a China hoje recepciona capitais de todo mundo que para lá se direcionam exatamente para se aproveitar das vantagens que o governo chinês proporciona, inclusive a própria mão de obra, que é uma das mais baixas do custo, tem um custo mais baixo do mundo, dos mais baixos do mundo. Os países socialistas como o próprio Vietnã e Camboja também abriram suas economias exatamente para evitar a debacle econômica que o modelo socialista que tentaram implantar lhes proporcionaria. E um país socialista aqui da América do Sul, das Américas, né, que é o caso de Cuba, da América Central, também não é um exemplo de sucesso. Alguns explicam o fato do socialismo não ter prosperado em Cuba ao fato de existir o bloqueio econômico proporcionado pelos Estados Unidos. Isso é explicado como um fator de atraso do socialismo cubano. Mas, diante dos fracassos, vamos dizer assim, que houve na implantação do socialismo em outras partes do mundo, não se pode também afirmar categoricamente que foi o bloqueio norte-americano contra Cuba que teria proporcionado essa situação de atraso no progresso econômico e social do país, apesar do sucesso que se alcançou em várias áreas da sociedade cubana, como por exemplo na área de educação e na área de saúde. Bem, então o socialismo nós não colocamos como alternativa simplesmente porque não foi uma experiência bem-sucedida. Se tiver que haver um socialismo, terá que ser um socialismo com características novas, diferentes. Projeto de sociedade socialista novo, diferente do que foi adotado, não existe, ninguém propôs até hoje. De modo, meus amigos, que o mundo, diante dessa situação em que nos defrontamos com as ameaças que pairam e que devem se agravar sobre o mundo do trabalho, eu não tenho dúvidas que nos marcos do capitalismo as soluções seriam a economia criativa, a economia social e solidária e a distribuição de renda básica para a população. Não há outro caminho a não ser esse. Porque há uma tendência inexorável de que o desemprego tende a crescer e deverá crescer cada vez mais na medida em que o sistema capitalista tende ao seu final em meados do século XXI. De modo que a alternativa da social-democracia nos moldes escandinavos se apresenta exatamente como a saída para esse impasse que todos nós estamos vivendo. É a solução que, na nossa modesta opinião, seria
capaz não só de resolver os problemas relacionados com o mundo do trabalho, mas resolver questões como as desigualdades sociais e, sobretudo, colocar em prática um modelo de sociedade que privilegia a justiça social. Então é isso que eu tenho a lhes dizer e agradeço pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.